Olá, queridos, graça e paz para todo mundo. Estamos aqui hoje em mais uma live, hoje muito especial, com a presença do casal maravilhoso, Paulinho e Laura. Paulinho acabou de entrar aqui. Grande Paulinho, vou te chamar já já, deixa a galera começar a entrar aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando com vocês mais uma live. E hoje a gente tem um tema que vai, tenho certeza que vocês em casa vão ser muito abençoados, porque esse tema, Jesus, o pilar central do casamento, vai deixar você hoje ficar muito abençoado, tenho certeza disso. Então, assim, um abraço para todo mundo que está entrando aqui agora, Fabrício, Bruna, um abraço para todo mundo lá da ICEGEC, a nossa Igreja Central de Jesus Cristo. Deixa eu só aqui consertar aqui uma coisinha no meu computador. E a gente vai começar já já, vou chamar Paulinho e Laura, esperar todo mundo entrar, sejam muito bem-vindos. Jesus quer falar com você essa noite, pode ter certeza disso, que Jesus hoje quer trazer para você uma palavra de fé, viu? Pode ter certeza disso. Pessoal da Campina Mais, do Ogival, um grande abraço para vocês, que Deus esteja conduzindo o seu dia hoje com muita alegria. É muita felicidade para a gente que a gente está falando de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a gente tem que estar feliz. Um abraço a Alisson, meu amigo de trabalho, lá na Campina Pneus. Um abraço a Priscila, que acabou de entrar também, minha eterna líder com Augusto. E Paulinho, se você estiver aí, já me manda o convite aí que eu vou fazer com que você entre na live aqui, quando tá todo mundo entrando aqui, pra gente abençoar hoje. Eu tenho certeza que muitas casas hoje vão ser abençoadas com essa palavra que a gente vai trazer aqui do céu. Eu tenho certeza disso. Deus preparou esse momento hoje para que a gente seja... Laura, que alegria poder nos receber aqui. Olá! Olá, meu jovem. Graça e paz, meu irmão. Tudo na Muito paz, calor meu por aí, jovem? Paulinho? Muito calor por aí, é? Rapaz, tá não. Aí tá nevando. Eu tô vendo que aí tá nevando, ó. Aqui tá nevando, viu? Já deixei Tô cair vendo, ó. Na essa imagem neve. aí tá nevando. Laurinha, você tá bem, querida? Tô bem, meu irmão. Graças a Deus. Glória a E Deus. Catarina? Manda um cheiro pra ela. Catarina tá com as crianças na casa da minha sogra, que vai aniversariar depois de amanhã, e estão lá. Eu deixei eles curtindo a vovó Eita! lá esses dias. Que Estão lá nos festa! preparativos. Estão nos preparativos para comemorar uma festa daqui a pouco. Mas Oh, olha, mas olha só, fiquei muito feliz de vocês terem aceito esse convite para a gente falar de um tema que eu tenho certeza que as casas vão ser abençoadas hoje. Porque Deus tem algo muito especial para a gente nessa noite. Eu passei uma expectativa, desde o dia que eu convidei vocês, muito grande, porque eu tinha certeza que Deus quer mostrar algo hoje às casas sobre casamento, né? E assim, vocês é um casal referência hoje no casamento. São 3 anos de casado, é? 2 anos 2 anos e... e... Não, e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Quer dizer, hoje tá completando 2 anos e 4 meses. Exato. Olha aí, Dia comemoração aqui, 17 do dobrada. 6. A gente casou no Que dia bom. 17 de fevereiro de 2018. 17, olha só que data importante. Paulinho, mas vamos, para a gente começar essa noite feliz, recebendo aí graça nesse momento e entrando com Evandro. Ovelhas Ei, queridas de vocês. Evandro e Graça são meus Sejam convidados aqui. bem-vindos. Toda quarta-feira eles não perdem uma, viu? Eles tá estão sempre aqui. vendo? Eles são fiéis, são fiéis, são fiéis. Então, assim, vamos louvar ao Senhor, deixar você bem à vontade para você cantar um hino aí para a gente começar. Fazer uma coisa bem animada hoje, bem alegre, bem diferente. Dá vontade. Vamos lá. A gente vai. A gente tava pensando aqui no hino antes de começar. Como o tema hoje é casamento, né? Assim, eu tenho 2 anos e 4 meses com Laura, de casado, e eu acho que não existiu coisa melhor do que casar. Eu acho que não existe coisa melhor do que casar, mas a gente queria cantar uma canção que Fica à tem vontade. literalmente
uma ligação com o casamento, né? Que é eu e minha casa serviremos a Deus, que é de André Valadão, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Quero consagrar meu lar a ti, e o nosso futuro para ti servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, e o nosso futuro para ti servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha Minha casa casa serviremos a Deus. com Com alegria. Mais uma vez, eu e minha alegria. casa. Eu e minha Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará A tua presença, com um bom perfume, inteiros virão Declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Aleluia! Paulinho, vamos orar antes de começar. Laurinha, eu vou querer que você ore no início, que eu oro no final. Faça uma oração aí pra gente encher essas casas hoje do poder de Deus, viu? Amém. Aleluia. Amém. Vamos lá? Vamos. Senhor Deus, nós queremos te entronizar. Sim, Senhor, em nome nós queremos te agradecer por esse dia perfeito, Pai, que Sim, tu criaste. Nós queremos te honrar. Nome de Jesus. Nossa família, Senhor, nesta noite, quer te reverenciar. Sim, Senhor. Que em nome de Jesus, todos os casais, Senhor, todos os cônjuges que estão ligados aqui nessa noite, possam receber uma palavra Amém, direto Senhor. do trono. Que os corações, Senhor, possam estar abertos para receber da tua palavra. Sim, Que seja plantada nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, através de nós e de Flávio, uma semente, Senhor, em cada Sim, casa. Senhor. Que eles possam se encontrar, Senhor, encontrar Sim, Senhor. a identidade em Ti, Senhor, e somente em Ti.
Nós queremos te agradecer porque sabemos que o teu Sim, Espírito já está atuando em livremente, nome Senhor, de Jesus. em cada Em nome casa de- que está conectada conosco, Sim, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu tens liberdade Em nome de falar e fazer o que tu Amém, quiser. Jesus, é verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E alegria, o pessoal ainda está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Que Deus esteja dando para cada um deles um dia maravilhoso na sua presença. Paulinho, eu estou muito feliz, viu? Eu confesso que eu estou muito feliz hoje. Mais do que nunca, viu? Mais do que nunca. Mas olha só, quando eu convidei vocês, eu queria trazer para as casas, trazer para vários casais que vai nos assistir não só ao vivo agora, muitas vezes a live fica gravada e depois a gente vê que as visualizações aumentam a cada minuto, a cada dia. Eu estou fazendo esse trabalho de apresentar o devocional diário, vocês têm acompanhado, de colocar no YouTube. E assim, eu tenho recebido, graças a Deus, um retorno muito grande de pessoas que têm sido alcançadas. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus, como a gente tem a certeza, nunca voltará vazia. Verdade. E você lança uma palavra e essa palavra volta para você de uma forma... Hoje mesmo foi um dia que eu recebi, depois do devocional que eu coloquei ontem à noite, diversas ligações. Tem gente aqui que pediu para me responder algumas coisas que hoje eu não tive tempo, que foi bem corrido. E assim, eu estou muito feliz por isso, por estar vivendo esse tempo de assim, ter tido o prazer de ter um encontro verdadeiro com Jesus, mesmo depois de muito tempo já convertido, quase 6 anos que eu já estou lá na igreja. Mas Deus tem me mostrado um caminho diferente nesses últimos tempos. E assim, eu estou muito feliz por isso, né? E eu tenho feito com essas lives, que foi a primeira no domingo à noite, depois nas quartas-feiras. Assim, sempre que termina, a repercussão sempre são muito boas, mas são coisas que a gente está entrando nas casas com Jesus. E o que a gente quer é que Jesus entre nas casas, na verdade. E esse tema casamento, desde o princípio, né, quando a gente se conheceu, que a gente fez aquele laço de amizade na igreja, e aí nós tivemos a alegria, eu e Catarina, e a minha casa, de ser assim, testemunha desse casamento maravilhoso, belíssimo de vocês. 7 dias atrás, agora, o Instagram ou o Facebook recordou as fotos, e eu estava ali olhando e lembrava exatamente de cada detalhe, e da missão, das dificuldades que foram para vocês chegarem até aquele momento ali. E assim, quando eu falo disso, eu falo com alegria, porque eu tive essa oportunidade de também poder casar numa igreja, né? E eu me lembro de todas as batalhas que eu enfrentei com Catarina para chegar até aquele dia, né? Acontecem muitas coisas nos bastidores que as pessoas, né, quando chegam ali naquele momento, eles só querem festejar conosco. Mas a gente passa por dificuldades. Assim eu passei, vocês com certeza passaram também. Aquelas semanas do casamento final é bem difícil, né? A gente dorme pouco. Na Verdade. verdade, a gente só dorme mais um pouquinho quando chega na lua de mel. Aí lá a gente dorme, descansa, e aí começa a ver as fotos, e aí a gente vive realmente aquele sonho que a gente planejou a nossa vida inteira. E quando eu casei com Catarina, eu quero trazer isso no início, assim, a mãe dela tinha muita vontade de tê-la de noiva subindo para casar, assim, né? Naquela época eu era católico, eu casei numa igreja católica, e a mãe dela tinha assim, muito esse desejo. Na verdade, não era muito o nosso desejo, na verdade. Assim, a gente tinha um sonho de casar na igreja, mas com o tempo, na verdade, a dificuldade financeira, as coisas eram bem difíceis, né? Mas a mãe dela sempre quis, assim, eu quero que minha filha case. Ela fez um esforço muito grande com o meu sogro, com o seu Geraldo, para que a gente fizesse esse casamento. Mas faltava algo muito importante para mim, depois que eu me casei, né? Que eu, depois de o quê? Passei ali quase 4 anos, cara, faz 10 anos, né, que a gente está casado, 10 anos, peraí, 2012, não, 8 anos, né? 8 anos que a gente casou. E nos primeiros anos, quando a gente casou, no primeiro ano que a gente casou, que a gente já conheceu a igreja em 2013, 2014, a gente tinha alegria, Laura, sabe como é aquela alegria que você tem, mas você sabe que tem alguma coisa que... você sabe aquela coisa que prende você. E eu já contei esse testemunho aqui nas lives com Augusto, com Priscila, a gente deu esse feedback pro pessoal aqui que tem acompanhado a gente. Recentemente, recém-casado, Catarina entrou numa depressão. Imagine vocês com 1 ano e pouco de casado e Laurinha entrar numa depressão bem profunda, né?
como isso foi muito difícil para mim naquele momento, né? Para ela, porque ela estava convivendo aquilo, e você vê a pessoa que você escolheu para viver a sua vida toda está passando pelo momento daquilo. Mas era aquele algo que faltava. Era aquele algo que faltava que chegou na célula que a gente comentou aqui há 15 dias atrás com Augusto e Priscila, de um convite. E Catarina se converteu primeiro, depois eu fui. E eu não tenho dúvidas, eu sempre hoje até respondi uma pergunta para uma pessoa que me perguntou. O dia mais feliz da minha vida foi no dia que eu conheci Jesus verdadeiramente, assim. Que eu Amém. resolvi fazer uma aliança com Jesus e eu mudei a minha vida naquele dia e a minha casa nunca mais foi a mesma. Daquele dia em diante, eu e Catarina começamos a viver algo muito diferente, algo que, assim, a gente a cada dia que você... Hoje eu tô assim, sabe, Laura? Cada dia passo que eu dou, que eu me aproximo de Deus, eu sinto que Deus, ele é melhor, 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 melhor. Assim. Aquela pessoa que não tem Deus, ela não, assim, ela não sabe o que está perdendo. Assim, cada dia que passa, eu sinto que é muito bom estar com Deus. Abri um parênteses para mandar um abraço para Tiago e Michel, que acabaram de entrar, que disseram que se eu não mandasse um abraço, ia ficar com raiva da gente, viu, Verdade. Paulinho? Esse gordinho que a gente ama aí. Verdade. Inclusive, eu acabei de sair da casa dele antes de vir para casa, viu? Então, assim, o que eu queria passar para as pessoas hoje é que, assim, um casamento é como o título, Jesus é o pilar central do casamento. O casamento, Jesus precisa ser o centro do casamento. Recentemente, eu assisti uma live de Bruno, lá da igreja que hoje está na África, e Bruno dizia, você precisa trazer a arca para o centro. Era como se você precisa trazer Jesus para o centro da sua casa. E quando você coloca Jesus para ser o centro da sua casa, as coisas que estão ao redor, parece que elas vão começando a mudar. É como se você colocasse uma água em uma planta, Paulinho. Aquela planta que está lá querendo abrir aquela rosa bem bonita lá, e você não vai lá e não agoa, e a planta não fica, a rosa não abre. Então, assim, Jesus é ele, é essa água que você coloca naquela planta que ela se abre. Então, assim, como eu convivi um casamento no início e depois eu estou há 6 anos na igreja, conhecendo a cada dia Jesus, eu sinto que a minha casa hoje, ela é realmente esse louvor que você cantou. A minha casa vai servir a Deus sempre. Amém. Tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz com a minha esposa. Hoje nós temos 2 filhos maravilhosos que nós estamos criando na bênção do Senhor. Amém. E assim, essa experiência de sair, de não conhecer Jesus, para trazer para conhecer Jesus no casamento, é algo que assim vai me transformando gradativamente. Mas o que é que eu queria trazer essa curiosidade para as pessoas que vão nos assistir? É enxergar em vocês as pessoas que estão na igreja. Quanto tempo, Paulinho, você está lá? Rapaz, eu tô desde 2000, assim, eu fui um dos fundadores. Não, guri, eu não sou fundador, mas nos primeiros dias da igreja, eu estava lá na Igreja Nacional, a gente faz parte, tanto eu quanto Laura, quanto Flávio, faz parte da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, na rua Avenida Manuel Tavares, 1400, antes do Atacadão. Então, minha mãe foi uma das fundadoras e a gente... eu tô o quê? Juntando tudo, eu acho que dá uns... Deixa eu ver. 2017, 13, eu acho que dá uns 17 anos por aí que eu tô na igreja. Você chegou lá bem novinho, né? Sim. Eu Laurinha tem quanto tempo de igreja? Em 2007, né? Eu retornei em 2007 para a igreja. 2006 para 2007, eu retornei e tô lá até hoje. Laurinha tem quanto tempo de igreja? Eu tenho de 5 para 6 anos, por aí. Acho que você tem 6 anos. 6 anos. 2014. Chegou quase na mesma época que eu, né? Eu completei agora em março 6 anos de igreja. Foi isso mesmo. Inclusive, hoje eu estava ajeitando, organizando umas coisas e encontrei o meu caderno devocional do pós-encontro. Achei tão interessante. E vi exatamente a data, né? O ano, na verdade, 2014. Verdade. Então, assim, quando a gente criou aquele laço de amizade ali, eu me lembro de conhecer Paulinho cantando lá na igreja e, assim, quando eu saía com Catarina dos encontros, dali do pré-encontro, eu dizia, esse cara canta demais. E assim, será que eu vou ser amigo do cantor da igreja um dia? Né?
E Deus, assim, foi nos dando afinidade, né? Eu me lembro muito bem quando vocês nos convidaram para ser esse testemunho de casamento, a felicidade que a gente ficou, a gente querendo sempre ajudar muito mais, assim, Isso. vocês naquela caminhada, porque a gente sabia que não era fácil, né? Mas, assim, é como eu disse, eu queria trazer para as pessoas que estão nos assistindo, quando você começa, Paulinho, um casamento, né? Que você conheceu Laurinha na igreja, você já estava lá há um tempo, você já tem um relacionamento com Deus de muito tempo, Laurinha também chegou ali. O que é que vocês poderiam nos contar? O que é um casamento assim? Vamos falar aquela palavra que todo mundo sabe. Como é um casamento de crente? Porque muitas vezes eu tenho uma irmã minha que recentemente uma sobrinha minha casou e foi um casamento também evangélico, né? E uma dessas minhas irmãs que não é evangélica, ela disse assim: como é um casamento de crente? A noiva entra primeiro, é o noivo, porque eu já ouvi várias coisas. Né? Eu queria saber como eu disse. Tenha calma, vai ser no final de tarde e você vai ser muito abençoada. E quem ministrou esse casamento lá foi o pastor Bosco, ali da Igreja do Tabernáculo, ali no Açude Velho. Eu frequentei a Igreja do Tabernáculo há muito tempo atrás, que eu morei pertinho lá. E quando eu reavi o pastor, eu fiquei muito feliz, porque a gente conversou um pouquinho antes do casamento e a ministração foi divina. E quando terminou tudo, eu fiquei na minha, esperando ela falar alguma coisa, e daqui a pouco ela sentou perto de mim, eu disse, e aí? Ela disse, é lindo demais um casamento de crente. Eu disse, eu pensava que não era animado assim não, era aquela coisa e tal. Então, assim, conta esse detalhe, esse sabor de vocês terem um sabor de conhecer Jesus, de saber os princípios, de chegar em um casamento, ali de chegar até o dia. Eu vou dormir com meu esposo a primeira vez hoje. Aquela coisa bem. Assim, eu queria mostrar para as pessoas essa coisa bem de afinidade mesmo. Trazer para as pessoas o que é um casamento de crente. A palavra é essa. Fiquem à vontade para deixar aí bem as coisas bem à vontade, como vocês querem passar para as pessoas que estão em casa. Uhum. Assim, Flávio, eu vou falar primeiramente do meu, assim, de início, como foi a minha vida antes de conhecer Laura e depois para quando a gente se conheceu. Assim, não estou dizendo que uma vida como você passou, assim, a vida de uma pessoa cristã, de uma pessoa crente, ela não vai ter dificuldades, né? Vai sim, vai ter dificuldades, sim. E, assim, antes de conhecer a Laura, eu passei por muitos relacionamentos que não deram certo. Coisas talvez que nós mesmos queremos forçar na força do nosso braço, querer ter um relacionamento para mostrar a alguém, ou dizer a alguém, ou mostrar para todos que você quer casar. Mas muitas vezes, e graças a Deus, assim, glória a Deus, que eu estava até falando para ela um dia desse, eu disse, meu amor, glória a Deus, porque tudo deu errado e com você deu certo, porque era para ser com você. Então, assim, eu vou falar do início, antes de conhecer Laura, eu passei por um relacionamento e não deu certo. E eu fiz uma oração. E quando eu fiz essa oração, eu disse assim, Senhor, eu fiz essa oração de todo o meu coração. Eu disse, Senhor, eu quero uma pessoa que realmente ela tenha um relacionamento contigo. Eu quero que essa pessoa tenha uma experiência contigo. Porque não adianta a gente ter um casamento apenas para mostrar ou apenas para dizer que eu tenho uma pessoa que vai dormir comigo todo dia ao meu lado, ou eu tenho ou eu quero talvez ter sexo, porque casamento não é baseado em sexo, casamento não é baseado em uma atração, não é tudo isso. Casamento é como nós estamos falando no tema de hoje. É Jesus como centro, Jesus como pilar. Quando o Flávio foi falando, a gente foi conversando, e Flávio foi conversando comigo, Paulinho, qual é que tu acha, assim, um tema central? E eu disse, Jesus, o pilar central do casamento. Por que o pilar central de um casamento? Porque o pilar, que se encontra no centro, ele, como eu sou engenheiro, né, eu vou falar um pouco por cima, eu sou engenheiro civil, mas eu sei um pouco sobre essa área.
Mas o pilar central, ele aguenta todas as forças. Quando você tem um pilar no centro, existem os pilares que são ao redor e tem um pilar central. Ele aguenta toda a força da estrutura. Entendeu? Então, isso veio dentro do meu coração. Mas, voltando ao que a gente estava falando, eu conheci Laura quando Laura era um pouco mais nova assim do que hoje, assim. Laura tinha 15 anos de idade, 15 para 16, eu tinha meus 20 e a gente tem 11 anos de diferença. E Laura tinha acabado de passar por uma experiência com Deus muito forte, como acho que foi no mesmo encontro que Flávio fez. E o que mais me chamou a atenção nela foi enquanto eu sou ministro de louvor da igreja e eu observava a maneira que ela adorava. Ela adorava de uma forma que me chamava a atenção. Entendeu? Ela adorava de forma espontânea, sempre de olhos fechados. Nunca ficava olhando para quem entrava, quem saía. E aquilo foi chamando a minha atenção. Entendeu? Ela estava Então, conectada com o cantor, viu, Paulinho? Ela estava conectada ao eu acho que ela cantor. estava conectada diretamente com Deus. Aí depois era comigo. Mas assim, a forma que ela adorava me chamou a atenção. Então, são coisas que eu via de atitudes dela que vieram a chamar a minha atenção para que eu olhasse mais para ela, para que eu admirasse mais a ela. Então, a gente não foi logo assim, eu quero namorar com você. Não, foi um processo, entendeu? Então, assim, eu fiquei admirando, continuei admirando, até que a gente tinha amigos em comum que fizeram essa junção, né? Essa amizade entre a gente, né? Então, assim, a gente conversou. Eu lembro todas as datas. Pode dizer que eu lembro todas as datas. A data do primeiro dia que a gente conversou, a data que a gente se viu primeiro, porque a gente passou 3 meses conversando para se ver pessoalmente. A gente conversou via WhatsApp e sempre conversas falando sobre o reino de Deus. Ela falou da experiência dela, que foi na primeira vez, no dia 8 de junho de 2014, foi o primeiro dia que eu conversei com ela. E a gente, assim, passou a madrugada conversando e falando. Ela falando sobre a experiência dela, que Laura foi acometida de uma afecção generalizada. E quase que Laura vinha a óbito, mas Deus tinha um propósito de fazer com que eu encontrasse com ela. Né? Amém. Laura Amém. teve 2 paradas cardiorrespiratórias e Deus trouxe promessas na vida dela antes dela entrar no centro cirúrgico. E tá aqui, essa princesa. Eu assim, louvo a Deus. E muitas Catarina vezes. acabou de entrar aí, viu? Catarina acabou de entrar. Bem-vinda, Cacá. E assim, muitas vezes, quando eu não estava presente nessa época, quando Laura teve isso, mas é como se eu tivesse. E muitas vezes, quando eu falo, eu até me emociono, porque eu vejo a bondade do Senhor para comigo. De entregar. Oi, Cacá, que saudade! Lindona! De entregar uma joia tão preciosa que foi ela. Ela não é um peso na minha vida, ela é uma ajudadora, ela é uma auxiliadora, ela escuta o Senhor, muitas vezes em momentos difíceis, ela vem trazendo calma quando o meu coração está turbulento e do mesmo jeito eu acho que eu sou para ela. Com certeza. Mas, Flávio, para falar de casamento, eu queria que a gente trouxesse um pouco para a palavra de Deus. Lógico. Para que a gente trouxesse, assim, não falasse apenas de experiências, mas que a gente trouxesse para a palavra realmente. Porque se você acha assim, na nossa concepção, assim, acho que as pessoas podem dizer, mas Jesus se importa com o meu casamento?
Aonde Jesus se importa com o meu casamento? Eu queria saber se Jesus realmente se importa no meu casamento. E eu queria ler esse capítulo. É um capítulo, acho que mais ou menos, acho que são 20 versículos. E está em João 2, a partir do versículo 1. Em que Jesus ele faz um milagre no casamento em Caná da Galileia. Então, se você puder acompanhar, eu vou ler pausadamente para que todo mundo entenda. João 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, lembre, vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ele não foi atrevido não, viu? Jesus não foi atrevido com Maria, não. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos serviçais, seja o que for que ele pedir, que vocês façam, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. É um tipo de metragem que eles usavam. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água. E encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Então vamos parar no versículo 11. Eu, em conversa com Laura, eu disse, Laura, eu acho que assim, o único trecho que Jesus fala realmente em casamento, que ele participou de um casamento, e que interessante é que no início do versículo ele diz que Jesus estava ali, seus discípulos estavam e sua mãe também estavam, porque eles foram convidados. Verdade. Então, primeira coisa, eu acho que como você falou, o dia do casamento é muito, a semana ou semanas que antecedem são dias muito difíceis. Porque eu acho que tem as últimas coisas para pagar, e tem a expectativa, e ver se tudo tá ok, e a decoração, e com o pessoal do buffet, e tudo se as músicas estão ok. A gente sabe para saber a confirmação dos convidados, se tal convidado já confirmou, se tal convidado já confirmou. E interessante que João fala ali que Jesus, sua mãe, Maria, no caso, e os seus discípulos foram convidados para esse casamento. E o interessante é que Jesus fala ali coisas assim preciosas. E o primeiro ponto que eu queria falar é que Jesus precisa ser convidado a fazer parte não apenas da festa de casamento, mas da vida diária do casal. Verdade. Porque muitas vezes a gente quer que Jesus ele nos abençoe ali, naquele momento do casamento. Que a bênção do Senhor esteja sobre o casamento. Mas parece que com o passar do tempo, como você mesmo falou, das dificuldades que você e Catarina teve, do início de um casamento, entre um ano e meio, ela foi acometida dessa coisa que é tão ruim, que é a depressão. E ela tentou ali nesse 1 ano e meio, talvez você acho que ficou muito angustiado porque você tentava fazer de todas as formas para tirar ela daquele momento que ela estava passando e não conseguia.
Eu acho que você tentou em dar amor, mais amor a ela e não conseguiu. Você tentou. Paulinho, deixa eu só abrir um Sua- parênteses para você continuar. Assim, se você imaginar tudo que você poderia fazer para a Laurinha sair de uma situação daquela. Olha só, gente, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, nem eu nem Catarina. Pelo contrário, nós somos abençoados quando nós falamos isso. Catarina ficava dentro de um quarto 24 horas do dia, tomando tarja preta, querendo ficar no escuro. Sabe aquela coisa assim, depressiva total? Eu saía para trabalhar, voltava, tava lá tudo do mesmo jeito, não tinha café, não tinha janta, não tinha conversa, não tinha nada. Então, assim, eu tinha Ela só tudo fazia até para mim chorar, só só chorar. fazia Eu não tinha, chorar. eu tinha todos os motivos naquele momento, se eu fosse qualquer outra pessoa e eu também não conhecia Jesus, de fazer qualquer outra coisa. Porque não existia nada. Era você ter uma pessoa dentro da sua casa que você passou ali 5, 4 anos namorando e tal, aquela coisa, expectativa do casamento, 1 ano de casamento, vocês estão vivendo isso há pouco tempo agora, é algo diferente, ainda tá aquela coisa, aquela atmosfera de amor, aquelas briguinhas muito pouquinho, aquelas desencontros ali, mas é aquela mais parte de lua de mel mesmo. E de repente você encontra uma pessoa feliz, como vocês conhecem que Catarina é, É falante verdade. como ela é, fácil de fazer amizades, e de repente você vê uma pessoa se apagar para o mundo. Uhum. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, muito difícil. Eu passei dias muito intermináveis. Mas, assim, Jesus, quando ele, como disse você, quando ele foi realmente o centro, quando Jesus disse, opa, vocês têm tudo aqui, mas estão esquecendo de mim. Porque o Verdade. dinheiro, carro, não sei o que, isso nada resolveu. Tudo que você imaginar para fazer, eu fiz. Mas só foi ele que fez aquele versículo. Deixa eu bater aqui na porta. É, Essa casa está entrou a porta e faltando vai. aqui. Deixa eu chegar aqui, que está faltando a minha presença. Pronto, e aí, numa célula, a célula é, como diz você, como diz Priscila, como diz Augusto, é o lugar dos milagres. E Verdade. aí foi no milagre de uma célula que Catarina conheceu Jesus e 15 dias depois a gente contou essa história aqui a semana passada. Mas assim, só queria abrir esse parênteses para você continuar, que era realmente muito difícil. Você olhar a pessoa que você ama ali, que você toma carinho, cuidado, muitas vezes nem querer te ver. Sabe aquela coisa de ela estava no quarto, eu ficava no sofá, comia alguma coisa, me deitava ali mesmo, eu ficava, e ela ficava no quarto. Tava aquela coisa de você, como é que pode, menos de 1 ano, assim, de repente, a coisa mudar. A gente tem uma convivência maravilhosa, e de repente, mas realmente, Jesus queria entrar. Prossiga. Verdade. Então, esse ponto, muitas vezes Jesus, primeiro ponto, né? Jesus precisa não apenas ser convidado no dia do casamento, mas também no dia, na vida diária do casal. Interessante que em muitos casamentos Jesus foi convidado. Jesus está sendo convidado em muitos casamentos. E no dia a dia, após vários e vários dias, Jesus foi descartado. Jesus não é mais o centro do casamento. Interessante que você sabe que Jesus em si carrega alegria, felicidade. Jesus carrega um caráter reto, de respeito, de tudo. Jesus é essa pessoa. E quando Jesus não está no centro do casamento, acaba-se o diálogo, acaba-se a alegria, acaba-se a felicidade, acaba-se a fidelidade, a paz, a esperança, tudo se acaba. Porque Jesus não está no centro do casamento. Jesus não está sendo o pilar central do casamento. E é nesse segundo ponto que a gente vai relatar mais algo. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Que No é final eu falo. segundo ponto. O fato de Jesus estar presente no casamento não indica ausência de problemas. Interessante que eu e Laurinha, a gente casou em 2018, fevereiro de 2018. Primeiro ano ótimo, em tudo. Na igreja, foi quando a gente começou a ter células.
E a gente assim, cresceu demais pessoalmente, espiritualmente. Eu também cresci no ministério também no trabalho. Foi um crescimento que Deus foi acrescentando. E quando vem algumas provações, às vezes a gente tende a esquecer de Jesus. A gente tende. Não é que a gente assim, você esquecer e deixar para trás. Mas às vezes a gente fica focado na situação, focado no momento e não na pessoa que pode resolver o seu problema. Verdade. Então, quando a gente tira o foco do problema e coloca em Jesus, aí é que a coisa muda. Aí é que as situações mudam. Aí você vê que o seu problema não passa de algo tão pequeno diante de uma pessoa que pode resolver tudo na sua vida. Não estou dizendo que a gente tem que se achegar a Jesus somente para que ele resolva os nossos problemas, porque ele é muito mais do que isso. Como o Flávio falou, verdade. conhece, mas se apaixona. Exatamente. Você vai conhecendo a Jesus e você vai se apaixonando, você vai se entregando, você vai se desarmando, entendeu? Se surpreendendo. Então, é dessa forma. Ter Jesus presente na vida conjugal da gente não significa que nunca teremos problemas. E sim que em todos os momentos de dificuldade, ele está conosco, através da pessoa do Espírito Santo. Então, ele nos traz consolo e nos traz direção. Então, eu acho, por exemplo, esse momento, eu acho que para todo casamento, esse momento agora, desde março, durante essa pandemia, está sendo um momento de prova. Assim, para todo casamento, porque todas as coisas pararam, você ficar dentro de casa. Por exemplo, meu trabalho também parou, eu parei literalmente. E eu olhei para a Laura assim, e eu disse, Laura, parou, e agora? Como é que a gente vai sobreviver? E ela disse, meu amor, como a gente tem sempre sobrevivido, dependendo do Senhor. Ela fala dessa forma. E eu tomei posse disso. Eu disse, é verdade, amor. A gente não pode se esquecer disso. De que nós dependemos do Senhor. O maná diário, quem manda é Ele. É verdade. E interessante que, voltando para o versículo, Jesus foi chamado, né? E as pessoas vieram trazer o que para Jesus? Um problema. Trouxe para Jesus um problema. Interessante que o vinho, ele significa o quê? Alegria. O vinho, no literal, ele tem uma simbologia de alegria, de uma coisa, de trazer vida ao casamento. Você vê que os primeiros dias de um casamento às vezes alegre, você ali com a sua esposa batalhando, mas quando vem as primeiras provas, você muitas vezes quer deixar tudo, quer jogar tudo para cima. E trouxeram para Jesus o quê? Um problema. E ele até falou para a mãe dela, mãe, não é o momento que eu venha a fazer. E ela falou para os serviçais, quando ele pedir para vocês fazerem alguma coisa, faça, porque essa pessoa aqui é especial. Essa pessoa aqui é solucionadora de problemas. É verdade. E quando trouxeram um problema para Jesus, que foi a falta do vinho, né? O vinho simplesmente tinha acabado. E interessante que para os judeus, o vinho é símbolo de alegria, vida e abundância. Agora imagina você, recém-casado, na sua festa de casamento, e chegar e dizer, Flávio, tu contratou um buffet, e o buffet diz, não vai ter janta. Não vai ter salgadinho. Vai ficar só nisso aqui. Você fica envergonhado. Você dizer, meu Deus, o povo tá aqui esperando o jantar. Passou a festa de casamento, o povo tá esperando o jantar. E aí? Não tem. Ia ser vergonhoso para você. Verdade. Entendeu? Assim, é muito difícil.
e simplesmente acabou. O vinho representava também a esperança de uma vida feliz para os recém-casados e era um problema que muitas vezes ali era insolúvel, não tinha como se resolver naquele momento. Tava acabando, né? Você não ia dizer, ó, vale comprar mais vinho, porque o vinho era feito com muito tempo depois. Então era um tempo de preparo, era um tempo em que era feito. Você não poderia, vá ali na bodega e compra mais vinho. Não tinha isso. E naquele momento chegou com uma dificuldade. Imagina você, como aconteceu com você, isso aqui. No início, nos primeiros dias de um casamento, uma dificuldade, um problema. Mas nos momentos de maior dificuldade do casamento, Jesus sempre encontra solução. Verdade. Posso falar? Pode. E assim, Flávio, só ressaltando, né? Uma das coisas que você colocou no início da live, né? Que você disse assim, como é um casamento crente? Essa expectativa, né? E aí, na mesma hora, subiu, né? Ao meu espírito. Que a minha dependência, ela não deve ser em Paulinho. Assim Exato. como a sua dependência em Cacá e nem Cacá em você. A nossa dependência, ela tem que ser no Senhor, em Jesus. Então, existem falhas emocionais, principalmente na mulher, né? Porque a mulher, ela é aquela alma... Olha, não sei o que estou falando, não, viu? É ela que está falando. Que se não se controlar, entrega tudo ao esposo, acaba Fala tudo para outras falando... pessoas, né? E isso acaba virando um problema, né? Porque você quer que o seu esposo responda perguntas que ele não pode responder, entende? Então, a gente precisa se voltar, como as esposas que estão aí ligadas, ouvindo, nós precisamos nos voltar para o nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que sabe as nossas carências. Só ele pode preencher o nosso coração. O nosso esposo, ele não vai preencher. Só Jesus é que preenche, né? Quando nós buscamos a ele. Então, assim, a diferença está nisso. Paulinho falou, né? Especialmente no nosso segundo ano de casamento, né? Foram surgindo, né, as situações, mas as dificuldades, como o Paulinho está falando, mas em todo o tempo, eu e ele sabia que o Senhor estava no controle e que nós não podíamos olhar para aquela situação com os nossos olhos, porque se olhássemos, realmente a gente ia ali desabar e apontar falhas um para o outro, e porque você não fez assim, se você tivesse feito assim, teria dado certo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Quando o pecado fez, foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu o erro, ele disse, foi Eva. E ela disse, foi a serpente. Então, foi a serpente. É aquele negócio, todo mundo tenta apontar o dedo. Exatamente. É verdade. Então, assim, entender essa dinâmica. E é isso que tem de diferente num casamento crente. Nós somos um, né? Assim como a palavra diz, eu sou um com ele, mas eu preciso entender que as minhas carências, preencher o meu coração, é Jesus quem vai preencher, não é Paulinho, né? Ele não é um pai para mim, assim como eu não sou uma mãe para ele. Verdade. Né? Eu casei com meu esposo. Um homem. Então, assim, eu preciso buscar em Jesus até mesmo carências de quando eu era solteira, entende? Às vezes carências de que eu trouxe já desde a minha vida, as frustrações. Eu, graças a Deus, Paulinho foi o meu primeiro relacionamento, né? Mas Paulinho, nós tivemos, né, situações em que Paulinho passou por vários relacionamentos e que as feridas do relacionamento dele, ele trouxe para o nosso relacionamento, né? De namoro, né? E aí a gente foi entender, não, isso aqui não é aqui, vamos voltar para o centro, vamos voltar para o pilar que é Jesus. E foi assim, e tem sido assim durante todo esse tempo. Os medos. Você tem uma coisa que Laura me ensinou muito. Às vezes você vê na pouca idade aqui, mas ela me ensinou muito. Eu tinha um medo de falar, de dizer para ela assim, ó, tá acontecendo isso, eu tô sentindo isso aqui tá errado, isso aqui não me agradou. E muitas vezes numa briga eu queria
falar para ela, só isso aqui, se lembrar aquilo que você fez está errado. Ela apontava assim, na mesma hora que acontecia, ela apontava um defeito, uma coisa que estava errada em mim. Eu dizia, e aquilo que você fez naquele dia? Aí então, e ela ficava chateada porque ela disse, por que você não me disse? Era para E você eu pensava que isso era só aqui em casa. Tem aí também essas coisas, né? Não, Ficava de guardar assim dentro de uma caixinha um bocado de coisa, daqui a pouco e joga tudo de uma vez. Oxe, peraí, não era bonzinho até agora, de repente já saiu mais mas coisas. Assim. E ela vê isso, e hoje, assim, glória a Deus, através do Espírito Santo e através dela, assim, dela ser canal de Deus para mim, ela pegou no meu pé e disse, vamos mudar isso. A gente tem que mudar isso. Você tem aqui em mim uma amiga, você não tem em mim uma acusadora, não. Eu não estou acusando aqui, não estou dizendo, não estou apontando o dedo para você, não. Eu só estou dizendo que isso aqui a gente tem que melhorar. Você precisa amadurecer nessa área. Se você não amadurecer, não tem como você pular para a próxima etapa. Entendeu? Não tem como você receber um novo de Deus. É como a parábola dos odres velhos e do odre novo e do odre velho. Como é que eu posso colocar vinho novo em odres velhos? Ele vai se romper. Então, se a gente for para uma nova etapa e eu não tiver amadurecido naquilo, vai ocorrer uma nova briga, vai ocorrer uma nova discussão, vai permanecer do mesmo jeito. Entendeu? Então, não é para a gente guardar isso. Não é para a gente segurar essas coisas, mas é para a gente falar, entrar num consenso, conversar, dizer o que está errado, o que você tá incomodando na outra pessoa. Então, não é dessa forma. Pode continuar. E acho que alguém comentou aqui agora, ei, Flávio e Paulinho, acontece que guardo essas coisas de anos, normalmente são as mulheres, e realmente, né? E aí a gente entra num ponto tão importante que são as esposas liberarem perdão sobre os seus esposos, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de estar lá desenterrando uma coisa que às vezes a mente da mulher ela é muito diferente da do homem. Às vezes a gente pensa assim, mas ele tá fazendo isso, pensando nisso, que vai chegar nisso, mas às vezes ele tá pensando num negócio totalmente tem diferente, nada a ver. e às vezes chegou cansado do trabalho, Hein, e é Flávio? por isso. A gente tá pensando, rapaz, será que eu vou dormir pro jogo do Galo ou do Campinense? Acaba ficando... Pois é, e assim, às vezes a mulher, ela fica com esse ponto assim na mente, e fica recebendo flechas do inimigo, e acaba que você passa o dia todo pensando coisas que às vezes nem existem, são coisas criadas na nossa mente. E aí que a gente tem que barrar e dizer, epa, aí não. Eu preciso me policiar, eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, venha cá, Espírito Santo, venha cá, me ajude, que eu não quero ser um canal. E aí o que acontece? O esposo chega em casa cansado e já tá lá, mulher, com a cara desse tamanho, com raiva, às vezes chateado com coisas que o esposo nem tem ideia do que ela passou seja. durante o dia. Coisas que passou durante o dia. E são nessas coisas que a gente tem que se voltar, não para pessoas. As pessoas são falhas. Paulinho é falho, eu sou falha. Então, assim, eu tenho que voltar, né, essas questões para o Senhor, conversar com o Espírito Santo, ter um diálogo com o Espírito Santo, para que ele me diga, para que ele me direcione, o que é que eu devo fazer, a hora em que eu devo falar, que isso é muito importante para uma mulher. Né? O horário em que você deve apontar o erro. Às vezes o homem ele tá num furor, tá numa raiva, numa ira, e você chega lá e aponta, você tá errado. E ali piora mais ainda, né? E a palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa, né? E a gente precisa ser diligente, precisa ser sábia, saber o momento que deve ser falado. Agora eu vou falar. Geralmente, né? A cama, o momento de dormir é o momento mais propício para isso. Conversar, meu amor, aconteceu assim, assim, assim. Eu não achei aquela atitude sua agradável. E então foi assim que eu e Paulinho, a gente foi se adaptando, né? Paulinho foi conseguindo vencer esse medo, né? Que ele tinha tido frustrações em outros relacionamentos em que ele não dizia porque tinha medo hoje se da tornou briga. um hábito, né? E hoje é tão
é um hábito tão assim, Flávio, tão agradável pra gente. Eu me sinto tão bem quando ele chega pra mim e diz, meu amor, tu acha que aquela atitude não teria ter sido assim, assim? E aí eu digo, meu amor, realmente, pensando bem, eu acho que realmente, me perdoe. E ali a gente desenrola e não fica mais com aquela mágoa, aquela tristeza. E hoje em dia a gente, como o Paulinho falou, hoje em dia a gente se entende muito bem e vai longe. É verdade. Olha só, nós temos 4 minutos só, para mais ou menos 5 minutos. Eu queria, assim, fazer o final. Tá tão bom o palco que eu tô com vontade de mandar a Paulinho chamar a live daí agora pra gente passar mais uma hora. Poxa, eu posso Mas, continuar, você sabe. vê só. Laura, um ponto muito importante que você falou, a gente tá sempre falando, mas querendo tocar nessa tecla. A Catarina até citou aí, né? O diálogo, né? O diálogo, ele é tudo, né? Como você disse, às vezes nós somos o provedor, passamos o dia fora, a carga é pesada. Assim, eu vou falar agora um pouco de uma coisa que vocês ainda não têm, mas daqui a pouco vai me dar de presente, que são filhos, né? Amém. Hoje eu abri, assim, nós decidimos, eu e Catarina, juntos, que aí eu ia abrir mão dela sair do trabalho para se dedicar 100% a Rebeca e a Abraão, né? E nessa pandemia, eu descobri quem era Rebeca e Abraão dentro de uma casa o dia todo. É você imaginar coisas assim que aconteceram nesses quase 100 dias, Paulinho, que se eu for lhe contar, dá um livro. Abraão se trancou no banheiro, quebrou não sei o quê, sofre queda, bate. Olha, é tanta coisa. É tanta coisa assim, mas assim, aquela coisa gostosa de você ter os filhos, aquela brincadeira, aquela coisa. E assim, eu descobri muita coisa. A primeira coisa eu descobri uma coisa, que tomar conta, que colégio de menino é barato. Gente, quem tem como menino em colégio é barato. A mensalidade é de graça. Viu? E assim, Catarina pôde aprender até a cozinhar para mim. Eu estava trabalhando só até 1 hora da tarde, chegava em casa. E assim, a gente teve mais tempo pra gente, né? E assim, eu acho que tudo isso, como eu falei ontem, é um tempo que Deus está nos ensinando muito. Eu acho que ninguém pode entrar e sair desse tempo de quase 100 dias que nós estamos passando da mesma forma. A gente tem que ter aprendido alguma coisa. Paulinho falou da dificuldade, porque não está trabalhando, aí vem a dificuldade financeira. E o financeiro, né, Paulinho, é aquele que atrapalha, né? Teve uma peleja grande aí com aquele negócio lá do emergencial aí, e muitas coisas. Mas, enfim. Então, assim, eu quero falar assim em 1 minuto para a gente cantar um louvor e encerrar. Catarina, ela é uma pessoa que ela é muito centrada. E às vezes eu sou muito grito, bagunço, passa aquela agonia. E ela não, ela tá ali, daquele jeitinho. Mas ela disse, eu falo 100 palavras, ela fala uma, pronto. E aí eu fiz uma surpresa para ela agora, dia dos namorados, depois de não sei quanto tempo, mandei deixar um presente pelo motoqueiro lá na casa da minha sogra. Eita! E ela disse que ficou encantada. Eu renovei os meus votos aí com ela, porque foi uma coisa assim, Deus tocou e disse, só faça isso, e eu tive que fazer. Mas assim, gente, eu quero agradecer de coração, né? A gente passaria muito mais tempo. Já vi gente botar aqui, continue, a live tá boa, tá sendo abençoada. A gente pode marcar outras horas aí, não sei como é que tá o tempo de vocês agora. Mas assim, eu quero agradecer. Vocês são pessoas que a minha casa ama muito, vocês são pessoas no ministério. Também, muito. Vocês são pessoas no ministério que são aquele pilar que tem ali também, de tantos outros que tem ali. E eu estou muito feliz pelo crescimento também de vocês. Depois de casado, com cela, Deus tem prosperado na vida de vocês. Tenho certeza que Deus ainda vai abençoar muito mais. Deixa passar o momento das máscaras, que nós vamos se encontrar para fazer um jantarzinho aqui ou aí. Vamos cantar um louvor e compartilhar uma live todo mundo junto. Paulinho, mas encerra aí com algum louvor para a gente orar. Tem poucos minutos para a gente abençoar essas casas. As pessoas que não assistiram, compartilha para alguém, encaminha para alguém, para que outras pessoas e outras famílias e outras casas sejam abençoadas. Amém. Foi um louvor aí bem para finalizar esse momento tão especial. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Amém, meu irmão. Como a gente falou no trechinho, né? Faltava ainda 2 pontos para a gente conversar, mas esses 3 pontos, o primeiro é para você contemplar o milagre de Jesus. Como você falou, a gente precisa ouvir a Ele e obedecer. Ouvir a Ele através de quem? Do Espírito Santo. Então, eu queria cantar essa canção de você chamar o Espírito Santo para o seu casamento. Amém. E você dizer, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui.
Venha Amém. ajudar encher esse lugar que é o meu casamento. Olha só, deixa eu lhe dizer um negócio aqui. 27 segundos para acabar. Eu vou pedir que você entre aí me chamando. Porque eu não vou deixar terminar assim, não. Só falta 17 segundos agora, não. Vou deixar acabar essa e você vai me chamar aí para a gente entrar para finalizar. Não é que a gente passe mais 1 hora. E você fala desses 2 pontos aí. Pronto, Tá faltando aqui, ó, 4 segundos. Vai sair do ar aqui, pessoal. Volta aí e entrar todo mundo de novo, que a gente